caro internauta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois transtornos: o transtorno bipolar ou bipolaridade e o transtorno de personalidade borderline. São dois transtornos que se confundem muito. Muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline são diagnosticadas e medicadas como bipolares, mas na verdade são transtornos bem diferentes, com sintomas muito semelhantes. Por isso que os médicos e as pessoas ao redor acabam ficando confusos em relação a esses dois transtornos. Mas só para fazer uma pequena diferenciação, a bipolaridade ou transtorno bipolar, ele é simplesmente um transtorno de humor. A pessoa passa por uma variação brusca, radical de humor. Já no transtorno de personalidade borderline, a pessoa inteira sofre alterações, ela tem uma personalidade fluida. É mais ou menos aquele tipo de situação. A moça namora um surfista, começa a se interessar por surf, por praia, aí começa a namorar um pastor evangélico, aí se torna evangélica, começa a se vestir de um jeito diferente, deixa de falar palavrão. Aquela moça que adorava comer carne, começa a namorar um vegano, aí ela deixa de comer carne e começa a transmitir essa filosofia de vida para todo mundo. Mas aí ela se apaixona pelo dono de uma churrascaria, aí ela volta a comer carne, volta a defender a carne como um ótimo alimento. Enfim, é uma pessoa que ela é carente de uma personalidade definida e ela fica muito à mercê do parceiro amoroso, não só do parceiro amoroso, mas da família, dos amigos. É uma pessoa que sofre de muita dependência afetiva, mas principalmente do parceiro amoroso. O bipolar também ele é meio carente, isso acontece também com o bipolar, mas essa carência maior é mais típica do quadro do borderline, né? O transtorno de personalidade borderline é considerado mais grave, porque a bipolaridade é uma doença, tá? É um transtorno mental, é uma doença que, se a pessoa ela toma medicação, assim, faz terapia, mas principalmente toma medicação, ela pode ter uma vida ainda muito tranquila, uma vida em sociedade tranquila. Agora, quem tem o transtorno de personalidade borderline, é claro que pode melhorar também mediante uma boa análise, também pode ter alguma ajuda com alguma medicação, mas é uma pessoa que sempre vai ser daquele jeito, porque não é um transtorno mental, é um transtorno de personalidade, é como a pessoa né? Borderline, no limite, é um transtorno considerado algo entre a histeria e a psicose, é algo que está entre as duas estruturas. A bipolaridade não, a bipolaridade já é um tipo de psicose, né? O borderline já fica no meio. É claro que existem opiniões divergentes a respeito do tema, porque é um tema realmente muito complexo, ainda tem muita coisa para se pesquisar a respeito, mas na minha opinião, o transtorno de personalidade borderline está ali no meio, né? Tá entre a psicose e está entre a histeria. O transtorno de personalidade borderline depende muito mais da análise do que da medicação, embora haja medicação também. Já a bipolaridade é possível fazer uma análise, mas a medicação tem um peso muito mais decisivo para os bipolares. Inclusive tem um filme americano chamado Geração Prozac, mas que na verdade o título original seria Nação Prozac, se referindo aos Estados Unidos. E nesse filme mostra uma personagem real, uma garota que era uma estudante brilhante, que conseguiu uma bolsa de estudos, se eu não me engano em Harvard, não tenho certeza, né? E ela era escritora. E todo mundo, quando fala desse filme Geração Prozac, fala sobre a depressão, o drama do deprimido, o sofrimento do deprimido. Só que, na minha opinião, o Geração Prozac vai muito além da depressão. Aquela menina, ou ela é uma borderline, ou ela é uma bipolar, uma coisa ou outra. Eu defendi uma teoria de que ela é uma bipolar. Eu li um outro artigo muito bom dizendo que ela era borderline, né?
Então, independente de ser borderline ou de ser bipolar, eu acho que a minha análise e a análise dessa outra pessoa já tem algum mérito, porque nós saímos da questão da depressão. Então, eu defendi a ideia de que ela era bipolar e não borderline, porque a medicação, no caso o Prozac, causou um efeito muito grande, muito forte nela, né? Ela mudou muito com o uso da medicação. Se ela fosse uma borderline, provavelmente a medicação não faria tanta diferença assim. E embora ela fosse dependente no sentido emocional, na minha opinião, tá? Eu não estou fechando aqui um diagnóstico, é apenas um parecer, uma opinião. Na minha opinião, ela tinha uma carência diferente de um borderline, né? O borderline, ele se humilha mais, ele se sujeita mais ao outro. Sem falar que ela era uma escritora, ela tinha uma personalidade razoavelmente definida. É claro que um borderline também pode ser um grande profissional, pode ser um escritor, pode ser um ator, né? Eu não quero dizer que pelo fato dela ser uma escritora muito convicta, ela não poderia ser uma borderline. Inclusive a personagem do Garota Interrompida, vivida pela Winona Ryder, né? Esse filme é baseado em fatos reais também. Aquela personagem era uma escritora e era borderline, né? Então, mas eu sentia um vigor maior na personagem do Geração Prozac. Ela passava muito tempo no quarto escrevendo, ela demonstrava uma dedicação muito grande à literatura, que me fez, que me soa mais como uma bipolaridade e não como o transtorno borderline. Mas para mim, realmente, o elemento que mais pesou para eu achar que ela é bipolar é o fato da medicação do Prozac ter causado um efeito tão grande nela. Ela se tranquilizou, ela se apaziguou. Por outro lado, ela se sentiu angustiada, né? Com toda essa tranquilidade. E isso pode acontecer, né? No caso dos bipolares. A pessoa se sente mais tranquila, mas essa tranquilidade pode causar um incômodo, porque a pessoa sente que ela já não é mais ela, né?